quais os tipos de oração que existem e como devemos fazer cada uma delas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Levanta e Anda aqui no YouTube. No vídeo anterior nós respondemos a pergunta: se Deus sabe de todas as coisas, por que nós precisamos orar? Se você não assistiu ao vídeo anterior, procure aqui no canal, assista esse vídeo, que eu tenho certeza que vale muito a pena você aprender o porquê nós precisamos orar. Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito dos tipos de oração que existem. A gente já aprendeu que precisamos orar, os motivos pelos quais precisamos orar, e agora nós vamos falar sobre os tipos de oração e como nós devemos praticar essas orações em cada um dos momentos de nossa vida. E o primeiro tipo de oração que eu vou estar citando aqui é uma das mais belas orações que existem, a oração de gratidão. É a oração em que você agradece a Deus por tudo o que Ele tem feito na sua vida. É nesse tipo de oração também que você pode adorar a Deus cantando, escrevendo poema para Deus, compondo músicas para Ele. Ou seja, você vai fazer tudo isso como sinal de gratidão a tudo que Ele já tem te feito dia após dia. E nós vamos encontrar uma oração de gratidão entre tantas que existem na Bíblia, nos Salmos, capítulo 9, versos 1 e 2, olha o que a Bíblia diz. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então olha o salmista Davi cantando louvores a Deus em oração. Ele estava aqui grato a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus através deste salmo, através dessa oração. Então, nos momentos em que você se sentir grato, e essa deve ser uma oração constante nossa, todo dia a gente tem motivo para agradecer. Então, todos os dias, tire um período para você fazer uma oração de agradecimento. Não quer dizer que você precisa usar as mesmas palavras que Davi, as mesmas palavras tão belas como ele usa, mas você pode agradecer do seu jeito. Você pode orar falando: Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado, Deus, pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado, meu Deus, pelo Senhor me ajudar a passar por cada situação que eu passo. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você, assim como Davi também agradecia a Deus em todos os momentos. Um segundo tipo de oração muito importante foi a que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Enquanto ele orava, naquela oração modelo, ele, no verso 11 do capítulo 6, ele diz: dai-nos o pão de cada dia, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a oração de petição. É o momento em que você vai apresentar diante de Deus tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja e falar com Deus: Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso também, eu quero que o Senhor realize isso na minha vida, eu quero que o Senhor me dê isso. Vai pedir para Deus. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir, e quando pedimos, pedimos da forma errada. Então comece a pedir a Deus as coisas que você deseja. Uma dica que eu te dou é sempre no momento em que você for começar a orar, sempre coloque a sua oração à disposição do Espírito Santo. Eu costumo fazer isso, eu falo: Senhor, eu estou começando a orar e eu te peço desde já, guie a minha oração, me dê as palavras certas sobre o que falar através do seu Espírito Santo. Então peça isso, peça ao Espírito Santo para direcionar a sua oração, para que você peça exatamente aquilo que você está precisando. E na oração de petição, você pode pedir por várias coisas. Não quer dizer que você só deve pedir por bens materiais. É na oração de petição que você vai pedir a Deus sabedoria. Na carta de Tiago ele fala: quem quer sabedoria, peça a Deus. Então peça sabedoria a Deus. É nesse tipo de oração também que você vai pedir a Deus proteção, que você vai pedir socorro quando você estiver passando por um momento de aflição. Provérbios capítulo 16, a Bíblia fala que se a gente se apresenta a Deus, confia nele, ele realiza os sonhos, os desejos do nosso coração. Então é nesses momentos, quando você estiver fazendo uma oração de petição, que você deve apresentar tudo aquilo que você tem desejo, tudo aquilo que você quer que Deus realize na sua vida diante dele. Como nós vimos no vídeo anterior, Filipenses capítulo 4, verso 6 fala que todas as nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus. Um terceiro tipo de oração é a oração de confissão. Na primeira carta de João, no capítulo de número 1, verso 9, olha o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Então veja, nós podemos fazer também a oração de confissão a Deus. É aquele momento em que você vai orar falando com Deus. Deus, eu pequei, eu errei fazendo isso, eu fiz isso, isso e isso que está em desacordo com a sua palavra. E eu confesso o meu pecado diante do Senhor, te peço perdão pelos meus pecados. Então veja, nós já vimos, existe a oração de agradecimento, a oração em que você pede a Deus as coisas, e existe também a oração em que você confessa os seus pecados diante de Deus. E inclusive nessa oração você também deve pedir perdão por esses pecados. É claro, se arrepender e pedir perdão. O quarto tipo de oração é a oração intercessória. É aquela oração em que você ora não por você, mas você ora por uma outra pessoa. No vídeo anterior eu falei sobre quando Pedro estava preso e a igreja estava orando por Pedro. E o que acontece? Deus dá um grande livramento a Pedro por causa da intercessão, da oração do povo de Deus a favor de Pedro. Então a oração intercessória é quando você ora por uma outra pessoa. É quando você começa agora a falar com Deus a respeito de outras pessoas, de outras situações. Por exemplo, alguém da sua família está passando por alguma necessidade, cabe a você, como servo de Deus, orar por essa pessoa, interceder a Deus por ela. Várias e várias nações estão em guerra, pessoas estão morrendo, missionários têm sofrido lá fora e cabe a nós, como Igreja do Senhor, interceder por essas pessoas, orando por essas nações, orando para que haja paz em Israel, orando para que haja paz em nossa nação, intercedendo a Deus para que Ele venha abençoar as vidas nessa terra. O quinto tipo de oração é a oração de concordância. Como que funciona a oração de concordância? É quando duas ou mais pessoas oram em um só propósito. Por exemplo, se eu fizer uma oração aqui agora falando Deus abençoe as pessoas que assistirem esse vídeo em nome de Jesus, e você disser amém, você está concordando com as minhas palavras. O amém significa isso, assim seja. Ou seja, duas ou mais pessoas estarão concordando algo, dizendo, Senhor, faça isso, porque nós clamamos por isso. Então note que no exemplo de Pedro, quando foi liberto da prisão, a igreja estava praticando vários tipos de oração em uma só. Eles estavam intercedendo por Pedro, a oração intercessória, eles estavam pedindo a Deus para que libertasse Pedro, então eles estavam levando petições a Deus, eles estavam também fazendo uma oração de concordância, pedindo juntos para que Deus libertasse Pedro da prisão. O sexto tipo de oração que nós vamos encontrar na Bíblia é a oração em línguas. Nós vamos ver a Bíblia falar sobre esse tipo de oração em 1 Coríntios, capítulo de número 14, no versículo de número 2. Olha o que o texto diz. Porque quem fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então veja, existe também a oração em línguas. É aquela oração em que em espírito a pessoa está falando palavras ininteligíveis que ela também não compreende, mas que o espírito compreende, e ela está edificando a si mesmo através desse tipo de oração. Então, se você é uma pessoa que tem o dom de línguas, faça uso desse dom no momento de oração. Ore em línguas sim. Quando você estiver orando no seu quarto, falando com Deus, fale também em línguas. É claro, com entendimento, ore a sua oração racional com entendimento e ore também a oração em línguas, se o Espírito Santo assim quiser que você o faça. Porque fazendo isso, eu tenho certeza que você estará se edificando para a honra e glória de Deus. E o sétimo e último tipo de oração que eu quero citar nesse vídeo é a oração em que você clama a Deus por socorro. E nós vamos encontrar esse tipo de oração no Salmos, capítulo de número 25, versos de número 16 e 17. Olha o que o salmista Davi escreveu. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Então note, o salmista estava ali passando por uma dificuldade tremenda e ele clama ao Senhor por misericórdia, por ajuda, por socorro. Então você pode também, no momento de luta, no momento de desespero, fazer isso. Clamar ao Senhor, Senhor, socorra-me, preciso da sua ajuda, preciso que o Senhor me livre dessa situação. Então, para finalizar esse vídeo, vamos recapitular. Nós vimos pelo menos 7 tipos de oração na Bíblia. Nós vimos a oração de gratidão, de louvor a Deus. Nós vimos também a oração por petição, quando você pede a Deus.
A oração intercessória, você intercede por alguém. Nós vimos a oração de confissão, quando você confessa os seus pecados diante de Deus e pede perdão. Vimos a oração de concordância, quando as pessoas oram num só propósito. Podemos ver também sobre a oração em línguas e, para finalizar, a oração clamando a Deus por socorro, por ajuda. Então esses são pelo menos 7 tipos de oração que eu vejo na Bíblia e eu quero te orientar e te incentivar a fazer a prática dessas orações. Clame a Deus em diversas situações, tenha Deus como seu amigo, ore a Deus quando você estiver passando por dificuldades, mas ore também quando você estiver bem, quando você estiver na sua casa, tranquilo, com a sua família, feliz. Ore a Ele em todos os momentos. Se você tem motivos para agradecer, faça uma oração de agradecimento nesse momento. Se você está passando por dificuldades e lutas, clame a Deus por socorro. Se tem alguém precisando de ajuda, interceda por essa pessoa diante de Deus. Se você tem o dom de línguas, ore em línguas, edifique-se através da oração em línguas também. Lembre-se de confessar os seus pecados diante de Deus e pedir perdão a Ele. E lembre-se sempre de que assim como a igreja orava por Pedro, você, sendo parte do corpo de Cristo, deve se reunir com a sua congregação, com a sua igreja em oração. Então participe sim dos cultos de bênção, de vitória, de milagre, quando a igreja está lotada. Mas participe também, e principalmente, dos cultos de oração, em que você, juntamente com a igreja, estarão intercedendo por vidas, agradecendo a Deus, confessando pecados, ou seja, praticando todos esses tipos de oração em grupo dentro da sua igreja. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre algumas coisas que você deve começar a fazer para que você tenha uma vida constante de oração. É um desafio para muitas pessoas, inclusive para mim, a gente manter uma vida constante de oração. Muitos cristãos vivem de altos e baixos na oração e isso não é bom. Nós precisamos ter uma rotina de oração, precisamos ter um devocional com Deus. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito disso. Vou ensinar e com certeza vou aprender também muita coisa que vou passar a colocar em prática, porque eu tenho certeza que esse tema, oração, é essencial na vida do cristão e eu quero aumentar o meu nível de intimidade com Deus. Eu tenho certeza que você também quer. Então nós vamos fazer isso aprendendo através desses vídeos e colocando em prática o que nós aprendermos através da palavra de Deus, ok? Eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo e te convidar, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos, divulgue nos grupos do WhatsApp também para que mais pessoas sejam abençoadas. Você pode também comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se te abençoou de alguma forma, compartilhar um testemunho, falar a respeito de oração e sugerir outros temas para que nós preparemos novos vídeos para abençoar a sua vida. Aproveite para seguir o Ministério Levanta e Anda no Facebook, no Instagram, está aparecendo aí na sua tela, e se inscrever também no nosso canal aqui no YouTube. Ative as notificações, o sininho, para que sempre que postarmos um novo vídeo, você vai ser notificado e vai poder assistir em primeira mão e ser abençoado por esses vídeos. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.